Olá, ouvintes do VetSmart. Eu sou a Nayara e no episódio de hoje vamos discutir até onde o clínico geral pode ir no tratamento nutricional de cães e gatos e quando o nutrólogo precisa entrar em cena. Para nos ajudar a responder essa pergunta, tenho comigo convidados super especiais. O Dr. Edilson Isidio Júnior, professor de graduação e pós-graduação, doutorado em saúde único na Unisa, e o Dr. Tiago Vendramini, professor de nutrição de cães e gatos da USP. Vamos entender melhor quais são as responsabilidades e limitações do clínico geral no suporte nutricional dos pets. Olá, Dr. Edilson, Dr. Tiago, sejam muito bem-vindos ao VetSmart. Vamos começar então aqui o nosso bate-papo. Qual é a importância da nutrição na rotina clínica no geral? Na rotina clínica no geral, acho que quando a gente faz o atendimento, né, no dia a dia, apesar de muitas vezes na rotina o tutor não chegar se queixando para a gente de um problema nutricional, muitas vezes ele vem por um outro problema, eu acho que é um papel ali do clínico geral estar ali ciente, né, de que os problemas nutricionais muitas vezes eles vêm escondidos ali dentro do caso e muitas vezes até uma avaliação mais rebuscada da parte nutricional pode ajudar a gente a identificar esses problemas. Muitas vezes o clínico geral tem esse papel ali de examinar melhor o paciente ou conduzir a anamnese para entender um pouco melhor de como está a parte nutricional, porque muitas vezes realmente não é o foco ali do tutor. Mas nessa conversa, nesse bate-papo que a gente vai tendo com o tutor, a gente acaba muitas vezes conseguindo identificar que tem alguma coisa ali que pode ser melhorada ou que tem alguma coisa que muitas vezes até precisa ser tratada, né? Acho que esse que é o ponto de vista aí da nutrição na clínica geral. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? A nutrição é a única coisa que você vai fornecer todos os dias pro seu pet. Então, seja para mantê-lo saudável, seja para torná-lo saudável, se ele tiver alguma doença. Claro que a nutrição, muitas vezes, ela não pode curar. Então, pega um paciente com uma doença renal crônica, ela vai evitar a progressão, por exemplo, né? Um dos pontos. Mas em outras condições, algumas urolitíases, obesidade, ela pode ser uma ferramenta de tratamento também. Ela é o quinto, né? Um dos 5 parâmetros vitais que a gente tem hoje. Então, eu preciso, segundo a Associação Mundial, eu preciso avaliar o que esse animal come, como que ele come. Aí tem uma série de questionamentos e perguntas nessa anamnese, tanto quanto eu ausculto esse paciente, tanto quanto eu tiro a temperatura. Então, é um ponto de muita importância atualmente, né? Eu entendo também que a gente precisa trazer isso para o tutor de forma lúdica, né? Entender o porquê que a gente está buscando isso para conseguir linkar com outras N doenças que a gente acaba vendo aí na rotina clínica, né? Com certeza. E como a avaliação do score corporal e a condição nutricional pode influenciar a conduta na clínica do paciente? O primeiro ponto, vou brincar aqui, mas é verdade, quem já ouviu aquela música do Pedro Bial, que ele vai falando várias dicas de vida, uso filtro solar e assim por diante, eu brinco com os alunos, se eles dessem essa música hoje em dia, eles escreveriam assim, mantenha a massa magra, é um ponto, mas é porque hoje na medicina humana a gente já vem vendo que a manutenção da massa magra ela é muito importante para a sobrevida do paciente. A gente, para viver mais, precisa ter massa magra. Isso também é válido. Então, claro, a gente pode entrar na discussão do excesso da gordura num score de condição corporal elevado, então score 8, 9, esse paciente está obeso, então isso vai influenciar. Mas vamos no outro ponto também, que é esse paciente ter uma boa massa magra, que é uma avaliação do score de condição corporal associado à avaliação do score de massa magra. Isso é importante num processo de envelhecimento. Então, esse paciente ele vai se tornar obeso, né? Ou ele vai se tornar obeso e idoso. Aqui é um somatório de coisas. Ou ele vai só se tornar idoso. Então, a gente precisa ir avaliando para verificar também a progressão de doenças. Então, a gente, né, tem um estudo recente da universidade, da USP, que a gente fez agora, que está publicando, avaliando pacientes com doença renal crônica, inclusive. E a gente verifica o que vai fazer esse paciente viver mais é ele conseguir manter essa massa magra. E aí a escolha do alimento adequado é que vai fazer. Se o filho de alguém, ou o meu filho, que pode ser de quem nos escuta, vai viver alguns meses a mais ou a menos.
E sem contar na questão de alimentar é uma forma de dar carinho. Então, a partir do momento que eu tenho uma condição de saúde, o tutor muitas vezes chega e fala assim, mas ele não está comendo. Então, vamos no primeiro ponto. Eu fazer esse animal se alimentar, eu ter o cuidado com a alimentação. Eu brinco que ninguém gosta de dar remédio, mas todo mundo gosta de dar comida. Então, a comida não vai substituir o remédio muitas vezes, mas ela é uma forma de ser coadjuvante, de ajudar nessa condição. Eu acho que um ponto importante é que, assim, apesar do clínico ali no dia a dia, a gente está mais ligado muitas vezes à queixa principal que vem, é saber fazer uma boa avaliação física desse paciente, né? Não é porque você não trabalha com nutrição que não seja necessário você se capacitar e saber fazer uma avaliação de score corporal, uma avaliação de score de massa magra, porque se você não identifica, como que você vai indicar depois um tratamento, até indicar uma consulta especializada? Sim, né? sim. Então, na correria da clínica, na correria do dia a dia, muitas vezes pode passar ali despercebido. Você vai lá, faz um exame físico correndo, não faz aquele exame físico tão rebuscado, mas é uma das coisas que tem que estar pautada ali no seu dia a dia. Porque quando você começa a fazer aquilo em todo paciente, isso se torna uma rotina e todo paciente ali, você tem não só a auscultação, a frequência cardíaca, a temperatura, mas descrever qual é o score corporal desse paciente, como que está o score de massa muscular, deixar isso sempre descrito ali contemplar isso no seu exame clínico, né? Porque é uma coisa que se você não pergunta, vai ficar faltando. E aí, se você quer fazer até um critério comparativo, né, ao longo do tempo desse paciente, você não tem esse dado depois para se comparar. Com certeza, né, pessoal? É muito importante a gente também conseguir avaliar todos os sistemas para conseguir fechar um diagnóstico fidedigno, Sim. né? E a nutrição, enfim, o score corporal é um dos principais, acredito nisso. E pensando também, vocês acham, qual a opinião de vocês? Todos os pets precisam passar em uma consulta com um nutricionista? Vamos lá, eu vou mudar a sua pergunta, vou fugir um pouco Fique disso, claro que é a minha especialidade, mas todo pet precisa passar por um veterinário que tenha um conhecimento sobre nutrição, então posso mudar, eu acho que esse é o ponto, e vamos para a medicina humana. Eu gostaria de passar, se eu vou passar num dermato, eu quero passar num dermato que ele sabe um pouco de nutrição. Porque além do cuidado com a pele que vai ter, eu tenho diversos nutracêuticos, eu tenho condições que podem adjuvar, que vem aí o termo coadjuvante. E aí, mas é muito difícil que todos os veterinários tenham conhecimento de nutrição. Não, muito pelo contrário. Então, por exemplo, você tem plataformas para isso, né? A Premier tem o Premier Vet, na qual você obtém informações, você pega traduções de guidelines que estão presentes ali, artigos científicos, lâminas de score. Mas é que eu não sei fazer score. Você obtém ali essa informação, você vê essa informação ali e você traduz ao veterinário. Então, aonde conseguir isso? Então, eu vou fugir, senão falar assim, tá puxando peixe pro nutricionista, pro nutrólogo. Talvez não. Então, assim, mas que todo veterinário tem a base do conhecimento, o clínico tem a base do conhecimento de nutrição e ele não vai conseguir saber tudo. Vai chegar um determinado momento que ele vai falar, olha, ao que eu estudei, a que eu obtive de informações em plataformas, em guidelines, em traduções, em cursos, é aqui que é o meu limite. Agora vamos procurar um nutrólogo, um nutricionista. Acho que é bem isso, né? A gente tem que saber o mínimo, né? Quando eu dou aula de clínica geral, a gente sempre conversa um pouco sobre isso, né? Os alunos falam, eu não gosto de dermato, ou eu não gosto de nutrição, ou eu não gosto de neurologia, né? Então, sempre tem ali a coisa que a pessoa gosta mais, a coisa que a pessoa gosta menos. Mas não é por você não ter tanta afinidade por aquela área que você não tem que ter um conhecimento mínimo, né? Quando a gente trabalha com a clínica geral, a gente vai se deparar no nosso dia a dia com uma infinidade de coisas. Então, esse conhecimento, ele nunca vai ser perdido, né? Você sempre vai conseguir usar esse conhecimento de alguma forma. Então, coisas que parecem bobas, assim, no dia a dia, mas, por exemplo, até uma anamnese, né? Um inquérito ali que você vai fazer da parte nutricional do paciente. Você vai perguntar como que esse paciente está, o que ele come, né? Às vezes a gente se depara com situações, um exemplo, por exemplo, a gente teve um paciente que tinha uma alteração, né, na pele, bem grave, e lá na anamnese foi questionado, o que ele come? Ele come ração. E aí foi lá e anotou ração. Que ração que ele come, né? É muito amplo, qual que é a composição? Né? E aí, quando a gente vai ali investigando o que esse paciente tinha, fomos descartando várias doenças, né? Fizemos ali alguns exames laboratoriais.
até que chegamos até o ponto de fazer uma biópsia na pele desse paciente. E aí, quando veio o resultado da biópsia, veio a suspeita de uma dermatose nutricional. E aí a gente teve que voltar lá na anamnese e foi lá na anamnese e não tinha o dado, né? Então, sim, quando a gente foi questionar esse tutor, a ração que ele dava era uma ração de qualidade bem ruim. Então, provavelmente, né, às vezes o clínico, ele tende a achar que toda a ração tem o mesmo critério nutricional, toda a ração vai ter ali o balanceamento adequado, mas não é bem assim. A gente tem rações de qualidade e rações que têm uma qualidade, muitas vezes, que deixa a desejar. Então, você conversar, entender o que esse paciente come, e não é só come ração, né? Ele come fruta, ele come petisco, como que é o dia a dia dele? Isso vai ajudar a gente a entender o que pode ser melhorado, o que pode ser ajustado. E ainda mais nos dias de hoje, né? A infinidade de ração seca que a gente tem no mercado, de ração úmida, petisco, fora os outros alimentos que a gente sabe que um tutor ou outro acaba escapando, né? É muito importante. E o que o clínico geral deve fazer para preparar o pet e o tutor quando houver a necessidade de encaminhamento? Bem, eu acho que assim, quando a gente se depara ali, tem a situação de que a gente vê que é uma necessidade realmente que vai precisar de uma avaliação nutricional, é realmente você explicar para o tutor por que aquilo vai ser necessário, né? E falar quais as ferramentas que a pessoa que trabalha diretamente com nutrição vai poder ter para conversar, para adequar ali as demandas que o paciente precisa. Muitas vezes o tutor ele acha que o clínico geral também tem todo o poder, né? Tem todo o conhecimento para resolver qualquer coisa que o paciente tenha. E hoje, com as especializações, a gente realmente tem profissionais que têm uma capacidade de conhecimento muito maior, né? Lá na frente para poder resolver, e é o que muitas vezes a gente passa dentro do consultório, né? Dentro do consultório a gente está ali para resolver vários problemas. Numa consulta que às vezes dura 30 minutos a 1 hora, às vezes com o cliente esperando, né, na recepção, então aquela correria. Então também deixar claro que quando você vai fazer uma consulta com um profissional da nutrição, você vai ter um tempo ali só disposto ali para conversar sobre esse assunto, né? Então não é uma coisa que você vai abordar ali a vacina ou a diarreia que o paciente teve, ou histórico, né, de doenças anteriores. É um foco mais importante e deixar isso claro para o cliente, que vai ser uma coisa que vai ajudar ali a chegar no objetivo que ele está precisando. De minha parte, eu só espero que tenham clínicos assim, que façam toda essa avaliação prévia para chegar no nutricionista, que é o nosso caso, já bem explicadinho para esse tutor, esclarecido, e principalmente porque ele começou a trazer para a gente a questão da importância, né? Dar importância a isso, né? Porque, obviamente, todo tutor quer resolver rápido. Imagina que eu chego no clínico e ele fala assim, precisa de um nutricionista. Poxa, ninguém quer, né? Mas a partir do momento que você mostra essa importância, é o que a gente deve ter. Com certeza, precisa trazer isso mais para perto também, Sim. né? E sempre focar no bem-estar do pet e mostrar Sim. isso pro tutor. Com certeza. E na opinião de vocês, qual que é a diferença do exame clínico físico, no geral, da consulta com o especialista em nutrólogo mesmo, e do clínico geral? Minha visão como nutricionista e a gente, né, nutrólogo, a gente complementa isso. O foco de uma consulta, então, é muito similar à medicina. Nossa, o Thiago sempre vai na medicina, mas a gente tem que trazer esse conceito. Então, por exemplo, quando eu estou numa condição de saúde adequada ou correta, ou que há poucas variações nesse sentido, então é dever de um clínico, né, ele saber, vou voltar na dermato que a gente conversou agora. Então, assim, um dermatologista, ele pode, né, obviamente, ter o conhecimento da importância do ômega 3, a importância de que, come alimento comercial, ele só escreve alimento comercial. Não, ele questiona, fala assim, mas qual alimento comercial? De boa marca, legal, que ótimo, né? Se ele falar que ele nunca ouviu falar um alimento, ele tem que ter esse conhecimento. A partir do momento que, assim, ele consegue, por exemplo, a hipersensibilidade alimentar, numa condição que eu preciso, por exemplo, fazer uma dieta de eliminação e assim por diante,
é de bom tom que ele procure esse profissional. Então, a gente vai avançando nisso, mas é que nem na medicina humana, entendeu? Eu posso ir num clínico que ele fala assim, olha, Thiago, né, ele traz condições relacionadas à pele, à dermatologia bacana, ele recomenda o ômega 3, ele traz benefícios nesse sentido, ele recomenda um bom alimento, ele traz tudo isso. Chega um momento que ele fala assim, bom, agora a gente vai lá pro nutrólogo, pro nutricionista, ou nesse caso, pro dermatologista. E é importante porque a gente traz hoje uma alimentação completa e balanceada. Então, é de importância o nutrólogo também a partir do momento que você foge da alimentação comercial convencional. Então, que a gente está falando ração, né? O alimento comercial convencional. Thiago, não, para esse caso em específico, né? Um paciente com uma alteração dermatológica, ele é cardiopata e ele é obeso. Eu fujo, eu não tenho um alimento comercial para essa área exclusiva. Significa que a empresa comercial não consegue formular? Claro que conseguimos, mas é dificultoso porque falta mercado para essa personalização. É um nicho muito específico. Muito específico. Né? Aí, para a formulação desse tipo de alimento, é necessário um especialista, com toda certeza também. E eu acho também assim, né? O clínico, ele tem que saber fazer um bom exame físico, independente de qual situação, né? Mas eu acho que realmente o que muda nesse é o inquérito que é feito, né? Você vai investigar muito mais profundamente a parte nutricional, né? O clínico geral, ele tem ali um foco muito mais amplo. Então, você acaba tendo muitas coisas para resolver. Quando você está lidando com a parte nutricional, você tem pontos-chave que você pode ir direcionando e ali conversando com o tutor e tentando abordar de uma maneira mais específica. Eu acho que é isso que muda na rotina entre o clínico e o nutricionista. Eu vou pegar um gancho que eu pensei agora, porque a gente falou, né, segundo a Associação Mundial, é o quinto parâmetro vital. E entre esses parâmetros nós temos a auscultação. Todo clínico ausculta. Mas se ele percebe que há alguma anormalidade, ele manda para o cardio. A mesma coisa, gente, a gente não precisa dificultar isso. Então, assim, é a importância desse clínico avaliar nutricionalmente, só que a partir do momento que ele percebe que é uma dieta incompleta e desbalanceada, ele direcionar isso. Ou que ele tem uma alteração dermatológica associada à nutrição, ele vai indicar. Então, é a mesma coisa do cardio. Então, todo veterinário ausculta fala, acho melhor você procurar um cardio. A mesma coisa. O que você come, como que você come, qual que é o score, então agora a gente vai direcionar para o especialista. E eu acho que o clínico, ele até tem condições ali de fazer algumas coisas básicas dentro da nutrição. Mas chega no momento que, assim, por exemplo, você pega o exemplo que o Thiago deu. Você pega um paciente com uma hipersensibilidade alimentar. Você vai fazer ali a dieta de eliminação do paciente. A partir do momento que você descobriu que o paciente é um paciente com hipersensibilidade alimentar, você vai ter que fazer ali uma avaliação de vários alimentos que esse paciente pode ter ali algum tipo de reação. Então, o nutrólogo ele vai conseguir fazer isso de maneira muito mais adequada, né? E outra, com foco bem específico nisso. Então, quando a gente chega nessa etapa, normalmente a gente sempre fala, agora que a gente sabe que tem um diagnóstico aqui, o nutricionista ele vai ser importante aqui para te ajudar nesse processo, para a gente conseguir identificar o que pode estar trazendo aí algum problema, né? O que você vai dever, o que você vai ter que evitar e aquilo que vai ficar liberado para ele comer. Então, os primeiros passos eu acho que o clínico até consegue dar, mas quando começa a chegar numa coisa mais específica, é importante ter essa avaliação de uma pessoa especializada. Perfeito. E até puxando um pouquinho o gancho do Dr. Thiago, vamos entrar no mérito dessa doença que é tão comum na rotina de pequenos animais, a obesidade. Perfeito. Quais são as limitações de tratamento do clínico geral em cima dela? Tá, o foco é o seguinte, essa é uma questão que sempre aparece pra gente. A gente tem que entender que a obesidade é uma doença, uma condição que é muito, muito possível do clínico geral, inclusive pensar num programa de emagrecimento, fazer uma escolha, um cálculo. Volto a falar, mas eu não gosto de nutrição porque eu não sei fazer conta. E a gente tem plataformas para isso. Então, o próprio Premier Vet traz o número ali. Você joga, ele escolhe o alimento para você, então ele consegue. Hoje em dia com a internet, né? Tá tudo mais fácil. Tem essa informação. Só que assim, quando que entra o nutrólogo, então?
Gente, é um programa de emagrecimento. Eu tenho pacientes que são refratários a isso. Ou existe uma dificuldade maior relacionada ao próprio animal. Então, eu tenho algumas raças, eu tenho portes, eu tenho fêmeas castradas, que a gente fala, que é mais difícil de emagrecer. Aí une o ambiente, vários animais. Como que eu faço com a comida? Aí começa a entrar a importância de ter um nutrólogo. Ou refratário mesmo. Ou seja, eu tenho uma condição que está limitando, né? Seja relacionada ao gasto energético basal desse paciente, seja alguma outra condição. Então, entra o nutrólogo. Entra. Um outro ponto é a importância do tempo de emagrecimento. Então, esse tutor já testou muitas vezes, já tentou muito tempo. Então, também ter um especialista que vai desmistificar um pouco disso. Ele fala assim, eu gosto de brincar, fala assim, o alimento de obesidade não serve, já tentei todos. Mas assim, talvez o profissional, ele desmistifica que não é o alimento, né? Claro que o alimento é muito importante, a escolha correta e adequada, mas é como fazer esse acompanhamento, aí traz para o nutrólogo. E eu acho que também tem a questão de, muitas vezes tá ali com o clínico, né? A gente tenta ali algumas estratégias, a gente faz um cálculo, dá as opções ali terapêuticas, a quantidade, e às vezes o tutor ele não vai levando tão à risca. A partir do momento que você dá importância para aquilo e você fala, olha, eu vou te encaminhar para um profissional que vai ali acompanhar essa parte da perda de peso. E o tutor topa, né, ele compra a ideia de fazer uma avaliação nutricional, ali ele já vai dar mais importância para aquilo, provavelmente ele vai aderir melhor ao tratamento. Normalmente o tutor que também topa fazer uma avaliação nutricional, normalmente ele vai mais longe. Sim. Aquele que é refratário, que tem dificuldade de perder peso com o clínico, que não quer fazer uma avaliação, normalmente é o que é o problema. Sim. Então acho que esse trabalhar juntos aí das duas partes também é importante. E a partir do momento que o nutrólogo faz a prescrição, o clínico geral também está ali para dar um apoio e acompanhando junto, né? Muitas vezes as consultas com o profissional da nutrição vão ser mais espaçadas, talvez o clínico geral vá ver esse animal mais vezes, vai acompanhando, vai vendo se ele está conseguindo seguir ali o que foi prescrito. Acho que isso é importante também. Com certeza, essa sinergia entre áreas, Sim. né? Afinal, todos são colegas ali, cada um com a sua especialidade. Com certeza é muito importante, sempre visando ali o bem-estar do pet. E ainda falando um pouquinho da obesidade, nós temos ela como a doença mais comum relacionada à nutrição clínica, creio eu, por ser bastante visual. Mas sabemos que temos algumas outras, muitas doenças relacionadas à parte nutricional do pet. Vocês poderiam discorrer um pouquinho mais sobre essas outras doenças? Relacionadas à obesidade? A nutrição no geral. Ah, tá. A obesidade é a principal doença nutricional, a gente falava até um tempo atrás a segunda principal doença, não mais. A obesidade hoje ela já passa a doença periodontal, então isso é um ponto de suma importância. Quando a gente fala da nutrição associada à clínica como um todo, eu preciso destacar um retorno de certas condições que não existiam atualmente. A gente teve uma época que tinha, né, as deficiências nutricionais associadas à alimentação. Só que essas deficiências nutricionais, que aí volta o termo raquitismo lá, por exemplo, né? Elas eram muito importantes porque existia a falta do alimento completo e balanceado. Perfeito. A partir do momento que a gente uniu um alimento comercial completo e balanceado, a gente cessa um pouco disso. Cuidado, nós estamos falando, teoricamente, o Brasil é muito grande. Ainda temos um pouco disso em certas regiões. Perfeito. Só que agora nós temos o oposto. Nós temos alimentação com um grande enfoque, mas muitas vezes um tutor fazendo a escolha do alimento na internet. Então ele vai procurar receitinha de comida para cachorro e retorna às deficiências nutricionais. Então a gente pega, por exemplo, hoje paciente que chega na clínica, no hospital, com uma fratura. Aí vai ver e fala assim, mas o que está acontecendo aqui? Radiografa, não tem mais osso. Mas o que está acontecendo? Por quê? Qual que é o alimento que ele come? É um alimento completamente desbalanceado, incompleto em cálcio, assim por diante. Então essa é uma preocupação. Outra preocupação muito presente hoje em dia é o excesso também. Então aqui uma falta, talvez por um excesso de cuidado, por isso a importância de você procurar um alimento completo, balanceado, seja ele comercial ou caseiro, entre aspas, e os excessos. Então, a queridinha do momento é agora a vitamina D, por exemplo. Então, a moça vê e fala assim, nossa, mas o médico prescreveu para mim, para minha irmã, para minha mãe, para o meu tio,
Vou dar pra Maria Antonieta, que tá aqui no meu pé. Só que falta informação sobre isso. Ela fala assim, vou dar a mesma dose que deu pra mim. Ela tem metade, eu vou dar meio. Só um exemplo brincando. Só que esses excessos são prejudiciais. Então, existe uma toxicidade da ingestão dessa vitamina D. Vocês conseguem entender? Então, são os extremos que a gente tem visto. Acho que, né, os clínicos têm visto. Aí vai para essa ultrassom. Meu Deus, mas tá tudo calcificado. Aí faz um inquérito da alimentação. É porque eu tava suplementando vitamina D. Mas não faz bem. Aí você fala assim, meu Jesus, o que tá acontecendo aqui? Então, é uma preocupação que a gente tem. Acho que são os extremos que ocorrem atualmente. Faz bem até certo ponto, né? Sim, na qual há uma avaliação, uma prescrição. Sim. Eu validar e verificar quanto que tem nesse paciente, o que ele já consome, porque o alimento comercial já contém a vitamina D, um exemplo. Então, esse é um ponto. Acho que fora os mitos que a gente tem, né? A cadela que tá gestante tem que tomar cálcio, o filhote tem que ter a suplementação, né? Hoje a gente tem dietas que são completas, balanceadas, que já oferecem tudo que o pet precisa, né? Então, é muito também, acho que no dia a dia da clínica a gente pega muito isso, né? O tutor que tá suplementando uma coisa que ele achou ali, alguém falou para ele que precisava, né? E eu acho que um dos maiores motivos de encaminhamento que a gente tem, né, na rotina para o nutricionista é principalmente essa questão de suplementação. Muitas vezes os tutores vêm consumindo as dietas que eles encontram realmente na internet, e aí você fica, meu Deus do céu. E a curto prazo, muitas vezes isso não vai gerar um problema. Sim. Então, uma dieta desbalanceada, até a gente comenta isso quando a gente vai fazer a dieta de eliminação, eu morro de medo, eu falo assim, vai comer isso aqui só por esse período aqui que eu tô passando, né? O nosso maior medo é o cachorro melhorar na dieta de eliminação e nunca mais voltar. E acontece. 92% deles fazem isso. Isso é um dado. Mano. Então, assim, o dia a dia a gente pega muito isso. Muito. É a tutora que falou, ele não estava comendo bem a ração, agora a gente passou a dar frango com arroz e abobrinha. E ela acha que aquele frango com arroz e abobrinha vai ter todos os nutrientes que ele precisa. Aí você tem que explicar que não, que mesmo que ela use uma variedade de alimentos, mesmo assim a gente vai precisar de suplementação. Alguns até têm uma certa refratariedade ali, mas quando você começa a explicar que lá no futuro, se tiver algum nutriente que está faltando, isso vai trazer um problema de saúde para ele, eles começam a dar um pouco mais de atenção. Mas no ponto de vista da nutrição, toda doença, né, hoje praticamente todas as doenças que a gente tem, todos os sistemas que a gente tem afetados, a nutrição está envolvida. Né? Então, a nutrição ela sempre pode ajudar e colaborar com tudo. Né? É óbvio que tem doenças que vão necessitar de tratamentos mais específicos, mas são duas coisas que vão sempre caminhar junto. Né? Comer, o animal não vai parar. Então, é o que o Thiago falou lá no começo, é uma das coisas ali. O alimento que ele vai consumir pode sim ter ali uma importância grande no resultado final que vai ter no tratamento daquela doença. E até falando um pouquinho disso que você comentou agora, doutor, nós sabemos que a nutrição é realmente muito importante, atrelada ali a outros sistemas do corpo. Vocês poderiam comentar um pouquinho sobre o objetivo da nutrição no sucesso do tratamento de outras patologias relacionadas a, por exemplo, sistema dermatológico, cardiológico? A gente sabe que é bem importante. Vamos lá. De suma importância a nutrição tem. Claro que eu vou citar rapidamente cada uma delas, mas, por exemplo, a nutrição do paciente com doença renal crônica. Acabei de falar, já falei. Ela vai evitar a progressão da doença ou sintomatologia clínica. Mas talvez nos mesmos grupos eu posso ter a nutrição num paciente com uma urolitíase, ela beneficiando e fazendo a correção disso, dependendo do tipo de urólito. Quando eu vou para o paciente cardiopata, eu posso evitar também a progressão dessa doença ou a sintomatologia. Quando eu vou num paciente oncológico, eu posso evitar a progressão, né? Ou a qualidade de vida desse paciente também. Quando eu vou no paciente dermatológico, nesse caso, com uma dermatopatia, pode ser uma dermatopatia nutricional, pode ser uma hipersensibilidade alimentar. Então, eu acho assim, é difícil a gente responder porque é uma grande gama de coisas. E às vezes na mesma doença, dependendo se ela tem vários estágios, várias fases, eu tenho a nutrição com foco completamente diferente. Então, por exemplo, hoje eu tenho um produto para doente renal crônico estágios iniciais, um produto para doente
renal crônico, estágios finais da doença. Ai, mas para ganhar dinheiro, né? Pô, muito pelo contrário. A escolha desse alimento, ela vai fazer esse paciente viver mais. Se eu conseguir pegar no comecinho, escolher adequadamente, eu não preciso ir para a doença. Muita gente me fala assim, nossa, Thiago, que marketing, né? Hoje eu vejo ração de tanto a tantos anos, de tanto a tantos anos. Que absurdo. Antigamente, na minha época, era adulto e filhote. Poxa, que bom que tem isso, porque é completamente distinto. Eu não posso considerar um gato com 12 anos igual a um gato de 4 anos, igual a um gato de 7 anos. Então, eu preciso a escolha desse alimento, e não estamos falando dele ser doente, estamos falando dele eu dar um aporte nutricional na qual vai evitar que ele fique doente, que ele mantenha a condição corporal, massa muscular e assim por diante. Cada faixa etária tem também suas necessidades específicas, sua preocupação, né? Hoje em que é dia... como nós, né? Com Que é como certeza. nós. Então, assim, pacientes, seres humanos, a partir dos 30 anos de idade, têm a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Pacientes idosos têm inflammation, que a gente fala, que é o resposta imunológica deficiente e resposta ao estresse oxidativo. Mas isso também tem para pet. Então, em 2017, tem um artigo que mostra isso em cão e gato. Então, a empresa, ela já foca em ter algo neste alimento que propicie uma resposta à imunidade melhor, o estresse oxidativo, combate ao estresse oxidativo maior, a manutenção da massa magra maior. Então, que bom que eu tenho essa ampla variedade, entendeu? Com certeza. Nós sabemos que a prescrição de dietas individualizadas também fazem parte da nutrição clínica. Com o aumento da procura por alimentação natural, o papel do nutrólogo se torna essencial para a gente garantir o equilíbrio e a segurança nutricional como um todo ali no pet. Na opinião de vocês, quais os erros comuns na formulação e prescrição dessas dietas podem ser evitados com o conhecimento de um especialista? Acho que o primeiro ponto, né, é a questão realmente do que tem disponível, né? O tutor, ele vai buscar onde está mais fácil. Sim. Então, ele vai buscar nos sites da internet. Hoje em dia, TikTok, Instagram, essas ferramentas das redes sociais são locais onde o tutor muitas vezes busca. E a gente vê que muitas vezes tem pessoas ali na internet falando com engajamento, com uma certeza, com uma fala, que elas convencem muito o tutor, né? Então, o tutor não tem nenhuma informação sobre aquilo, né? E ele, muitas vezes, ele chega pra gente que trabalha com clínica geral com aquilo como sendo absoluta verdade. Então, tem muitas situações específicas, por exemplo, dieta crua, né? Tem tutor que chega e fala, não, mas doutor, eu assisti aqui o vídeo da fulana, eu fui ler no blog dela, né? Revolucionário, É uma né? coisa assim, o cachorro na natureza, ele comia isso aqui, ele comia tudo cru, né? Por que agora a gente vai dar ração, né? Não faz o mínimo sentido. Então, tem coisas que é difícil até pro clínico reverter isso na cabeça do tutor. Sim. Então, acho que o nutricionista tem uma importância gigantesca nisso. Porque muitas vezes, por incrível que pareça, por mais que a gente, sendo veterinário, atenda ali o bicho todo dia, a gente fala, olha, isso não pode, não, isso não, você tem esse risco, esse risco. Quando você coloca uma pessoa que trabalha especificamente com aquilo, muitas vezes elas já têm até ferramentas para trabalhar isso na cabeça do tutor, esses mitos, né, essas verdades. Rotina, né? Então, acho que é um desafio. É um desafio, a gente passa isso na pele. É um desafio, hoje as redes sociais, elas estão... impacta aquilo que talvez esteja errado, porque um acaba compartilhando. Nossa, as pessoas que têm o conhecimento, elas acabam amplificando o que está errado, porque eu mando para você e falo assim, olha o que esse aqui tá falando. Aí, então, assim, a gente vai amplificando isso sem querer, né? Porque é compartilhável. Uma preocupação que a gente tem é que não é porque está na rede social ou em qualquer lugar. Então, a gente tem um artigo publicado, né, no grupo de pesquisa do professor Márcio Bruneto, né, que tinha falando para nós o seguinte, de cada 100 dietas disponíveis na internet, as 100 eram incompletas e desbalanceadas. Aí muita gente vai virar e falar assim, então não pode dar dieta caseira. Não, teoricamente as que estão na internet. Porque se o profissional é correto, capacitado, pensando naquele paciente, não está disponível ali. Das 100 dietas, 75 para cães, 25 para gatos. Isso está publicado, gente, não em blog. Está publicado numa revista que é um dos braços da Nature ali. Então, ele mostra o seguinte, de 75 e 25 para gatos, 75 para cães, todas eram incompletas e desbalanceadas. Então, onde você vai obter essa informação? Ninguém aqui está defendendo alimento convencional ou não convencional.
todos vão ter aplicabilidades e utilizações para aquele tutor, para aquele paciente, para o estilo de vida, para o momento do pet, para a fase, só que tem que ser feito por um profissional. E por que a gente volta no alimento comercial como uma ferramenta interessante? Porque não há manipulação daquilo. Então, uma empresa séria tem um formulador que formulou, produziu e está ali. Quando eu tenho, por exemplo, mais que eu tenha uma prescrição de um profissional que fez a receita adequada, aí ele olha e fala assim, mas o chuchu, o frango tá caro, né? Eu vou cortar o frango. Não, quanto de óleo? Não vou colocar o óleo. E aí você leva esse paciente ao desbalanço, à deficiência. Então isso é um cuidado também. Isso é muito comum, né? Quando trabalha com dieta caseira, na cabeça deles, eles acabam, mudando. Eu vou trocar isso aqui por isso aqui, porque é a mesma coisa, né? Que diferença que vai fazer? Ou isso eu não vou pôr? Então isso aí é uma coisa que traz um dano muito grande risco também. muito grande. E até a questão da suplementação, né? Entendo que muitos tutores acham que no alimento mesmo já vai ter contido todos os nutrientes que o pet precisa, e a gente sabe que não é assim e que é fácil de escapar quando não tem um alimento formulado já com tudo que ele precisa, né? E diante de toda essa nossa conversa, na opinião de vocês, por que o trabalho do nutrólogo não substitui a atuação do clínico geral? Eu acho que nunca vai substituir a atuação do clínico geral. Ele é muito importante nessa comunidade, não inicial, porque o clínico geral acompanha por muito tempo, mas eu vou voltar naquela avaliação e pegar o que foi dito. São muitas coisas a serem avaliadas no primeiro momento. Então, nessa triagem inicial, que é a auscultação, que é a temperatura, que é a avaliação nutricional, tem muitas arestas, então ele é muito importante. E quando que traz para esse nutrólogo? Quando realmente, né, há uma limitação de conhecimento mesmo. E não estou falando de conhecimento assim, o Thiago que é nutrólogo, ele sabe muito pouco daquilo que aquele clínico faz no dia a dia, sabe no dia a dia, entendeu? A parte mais bonita disso tudo é que as especializações estão se associando num aspecto. Então, assim, hoje os especialistas em dermatologia já veem nutrição. Os cardiologistas já veem nutrição, porque e isso também não desmerece a existência do nutrólogo, muito pelo contrário, é você saber da importância daquilo, entendeu? E o clínico geral, ele precisa saber um pouco de tudo, esse é um ponto importante, mas é o que ele está naquela rotina, né? Então esta é a avaliação que a gente faz. Ele não desmerece e ele não traz menos importância para o especialista ou para o clínico como um todo. E são papéis diferentes, né? O clínico, quem que vai dar o socorro ali, né? Aconteceu alguma coisa fora do normal, vai procurar o clínico. Sim. Se for alguma coisa que tem a ver com a nutrição, a gente vai conversar lá com o profissional que está prestando atendimento de nutrição, vai adequar alguma coisa, mas o clínico está ali praticamente 24 horas por dia, né? A gente trabalha bastante, não trabalha 24 horas por dia, mas numa necessidade, quem que ele vai recorrer? É o clínico. Sim. Então é importante que o clínico tenha aí também o seu papel e que saiba indicar as coisas no momento certo. Porque também tem essa questão, né? Muitas vezes fica segurando muito, né? Não encaminha para o especialista na hora que tem que encaminhar e às vezes passa o tempo ali de uma coisa que pode ter uma consequência também. Então, da mesma forma que o clínico tem que ter condição, obviamente, de tratar e fazer um acompanhamento nutricional, a partir da hora que chega no seu limite, que você fala, aqui eu já não consigo mais, aqui eu já estou enxergando uma limitação. É você ser claro com o cliente, ser transparente, não é vergonha para ninguém você ter uma limitação de conhecimento, ninguém sabe tudo. Com certeza. Né? Então a gente tem que também ter essa humildade de falar, olha, a partir daqui eu gostaria que você fizesse um acompanhamento com uma pessoa que é especializada nisso, ela vai poder te dar uma atenção maior. Então também saber avaliar isso, que apesar do clínico ter um conhecimento muito amplo, não vai saber tudo. E geralmente o clínico, isso tem mudado até pelo perfil que a gente tem, mas o clínico é aquele que ele conhece mais o animal, que ele acompanha esse animal, há um histórico dele nesse sentido. E aí eu volto na pediatria, mas é válido. O pediatra, ele vem acompanhando a criança, então ele faz a curva, ele vem vendo, ele vem, né? Só que chega um determinado momento que ele fala assim, pai, agora eu preciso de um dermato. E tá tudo bem, não desmerece ele. Aliás,
é bom que ele continue no teu acompanhamento, e é bom pro dermato, como agora é bom pro nutricionista, porque olha, você tem o histórico da alimentação dele, olha, acontecia isso e isso. Então a interação entre o clínico e o nutrólogo talvez seria já o melhor dos mundos, assim. Uhum. E até falando um pouquinho dessa interação, dessa sinergia entre o clínico e o nutrólogo, na visão de vocês que são especialistas, que vivem isso, qual seria a melhor forma de ter, de fato, essa sinergia, essa troca mesmo, o clínico mostrar para vocês e vice-versa? Hoje em dia a gente tem várias possibilidades, assim. Primeiro, né, eu vou pegar num ponto de crítica, mas é importante, a questão do ego, né? Tanto o nutrólogo como o nutricionista não tem que entender. A gente tem, eu vou mudar o meu pensamento, mas para vocês entenderem, o foco tem que ser o paciente. Então vai desde o encaminhamento do clínico. A partir do momento que eu penso no gato, eu tô olhando o gato, eu quero o melhor para o gato, e todo veterinário fez o juramento para que isso ocorra, eu tenho que deixar de lado e falar assim, não, mas não é possível que eu não tô conseguindo resolver. Não, que é o tardio, o demorar para que isso ocorra. Perfeito. Então essa é uma preocupação inicial. A partir do momento que a gente perde o ego, a interação ela facilita muito. De realmente, encaminhamento, a carta de encaminhamento. Não é aquela carta de encaminhamento com raiva, é aquela carta de encaminhamento assim, se precisar, conta comigo, viu? Poxa, eu quero ajudar, eu quero ver isso, eu quero acompanhar, eu quero o bem do animal. Então o foco, para mim, tudo começa, como que isso vai ser compartilhado, aí é outros motivos, outras formas que eu tenho disso, inclusive tecnologia para isso. Mas o foco tem que ser o animal. Com certeza. E esse processo de troca mesmo, né? Não adianta. Tem N profissionais para que você pode encaminhar, mas o bom é que você encaminhe para um profissional que você confia. Sim. Né? Então, essa troca também acaba acontecendo de uma maneira melhor, porque você tem um retorno. Olha, avaliei aqui o paciente, a gente fez isso, vai acompanhando aí para mim se ele está conseguindo seguir, se tiver alguma dificuldade, me alerta aqui que a gente vê o que pode ser mudado. Então, acho que o estabelecimento de um trabalho em equipe também depende muito disso, de você estabelecer um vínculo com uma pessoa com quem você confia. Com certeza. E até falando um pouquinho desse trabalho em equipe das duas áreas, né, da clínica geral e da nutrologia, nutrição, vamos para um dos maiores desafios no meio da nutrição animal em geral. Como fazer juntos a adesão do tutor ao plano alimentar do pet? A gente poderia conversar horas aqui, como fazer juntos. Primeiro, vou voltar, mas é o ponto, convencendo a importância disso. Então, eu convencer que isso é importante. Mas aí eu venho no histórico que eu sempre falo, isso não é tão simples. Há muito tempo atrás, o veterinário, ele chegava e falava assim, o alimento você escolhe lá no pet shop. Entendeu? Gente, a prescrição de alimento comercial por muitos anos no Brasil foi feita pelos balconistas. Não significa que eles não tenham importância, tá? Tem muita importância, mas assim, o veterinário não se preocupava. As faculdades de veterinária não tinham aula de nutrição de cães e gatos. Então não adianta a gente falar assim, não, o plano adesão ao plano alimentar era muito importante. Mas assim, para mim fazer com que o tutor tenha importância aquilo, eu tenho que dar importância. Eu tenho que virar para ele e falar assim, olha, tão importante quanto o antibiótico que nós estamos dando para esse tratamento, um exemplo, é o alimento que a gente vai escolher para esse tratamento. Da mesma maneira, e não é porque eu faço a receita, a prescrição do antibiótico e não faço a do alimento. O tutor reconhece, se existe uma prescrição, essa aqui é do alimento, do alimento você vai lá, viu? Pega aqueles... Não, ele não dá importância. Então, para a gente caminhar junto e conseguir que ele siga esse plano alimentar, é a gente ter a importância sobre o plano alimentar. Eu acho que o clínico também é enxergar as limitações que já estão ali apresentando, né? Então, se você já enxerga que um problema está relacionado ali, é meu pai que sempre dá alguma coisa para ele comer, então você já enxergou que tem uma limitação, Sim. Ali tem um problema. Então, trabalhar essas limitações. Às vezes é difícil, às vezes é desafiador, mas você enxergando onde estão ali as arestas, você vai aparando e é muito mais fácil você chegar do que quando chega assim, você vai pesando o bicho e nunca tá perdendo peso, Sim. Nunca tá perdendo peso. Por que não tá perdendo, né? Tentar identificar o que tá acontecendo. Nossa, mas eu peso, eu tô dando a ração certinha, mas ele fica o tempo inteiro com você? Quando ele tá fora de casa, com quem que ele fica?
né? Como que é a rotina com essa pessoa, né? É desafiador. Criança e idoso é sempre uma dificuldade, porque a criança tá comendo bala fine e ela tá dando bala fine pro cachorro, né? Então, é uma coisa ali que a gente tem que ir trabalhando aos pouquinhos. É um degrau de cada vez. Sim. Com certeza. E trazer isso daqui também, né? Essa realidade geral ali pro tutor. É muito importante. Bom, doutor Edilson, doutor Tiago, gostaria muito de agradecer a participação de vocês aqui em VetSmart. Nossa conversa foi muito enriquecedora e tenho certeza que vai ajudar muito os nossos colegas no dia a dia. Obrigado, muito obrigado. Este episódio tem o patrocínio da Premier Pet. Todas as informações técnicas sobre produtos, apresentações, indicações, vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos no VetSmart. Acesse e confira. E lembre-se, agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes com um só clique na nossa playlist. Não perca a oportunidade de fazer parte da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá você pode interagir com colegas, compartilhar materiais de estudo, casos clínicos, experiências e tirar dúvidas gerais sobre diferentes temas. Acesse o site comunidade.vetsmart.com.br.